Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E hoje, dando continuidade à nossa série de estudos, nós vamos para o segundo tema, a beleza da criação divina. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu já gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, para que assim sempre que eu postar vídeos novos, o YouTube possa te notificar e você possa estar aqui presente para acompanhar os meus vídeos. E uma outra coisa também que eu esqueci até de estar mostrando aqui no estudo anterior, é esse guia aqui, o Ouvindo a Voz de Deus, é ele que eu estou usando nessa série. Então se você tem interesse, eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo o link para que você possa estar adquirindo o seu. Então agora vamos para o estudo, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez juntos estarmos aqui estudando a Tua Palavra, que o Senhor venha nos iluminar, nos dá sabedoria para compreendermos a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então agora pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudá-la. A beleza da criação divina. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos? Qual a origem de todas as coisas? O fato é que o mundo se divide entre criação e evolução. E hoje nós veremos na Bíblia, na Palavra de Deus, o que ela nos diz sobre esse assunto. Se pararmos para analisar a natureza ao nosso redor, nós vamos perceber que ela expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação, o que nos pressupõe que há um planejamento idealizado por trás de tudo isso. Basta analisarmos todas as maravilhas que nós vemos ao nosso redor. A variedade de flores, de árvores, a variedade de animais marinhos, de aves, de animais terrestres, dos astros e principalmente do corpo humano, que é algo extraordinário, fora as outras maravilhas aí que nós encontramos ao nosso redor. Será que tudo isso surgiu por mero acaso? Se hoje eu parar aqui, pegar um celular, ou um computador, ou um tablet e tentar convencer vocês de alguma forma que todos esses aparelhos surgiram por mero acaso, surgiram do nada, talvez de uma explosão, eu poderia aqui usar vários e vários argumentos que eu não iria convencer vocês. Até porque tanto eu como você sabemos que por trás desses aparelhos eletrônicos, esses aparelhos tão complexos, existiu alguém, um profissional que idealizou, planejou e criou cada um deles. E quando nós analisamos o corpo humano, é algo muito mais complexo do que esses aparelhos eletrônicos. E será que o corpo humano, não apenas o corpo humano, mas toda a criação surgiu por mero acaso? E é isso que nós então iremos estudar na Palavra de Deus. Então, a primeira pergunta que eu faço é: como era a Terra antes de ser criada? E a resposta nós encontramos em Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja, aqui nós encontramos, a terra era sem forma e vazia, ou seja, todos os seus elementos estavam misturados, desorganizados e inanimados. E a Bíblia, ela não se demora com explicações filosóficas ou científicas. Ela apenas nos diz no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a palavra de Deus nos traz Deus como Criador de todas as coisas. Ele planejou, idealizou e criou tudo de maneira perfeita. Agora que sabemos como era a Terra antes de ser formada, a pergunta que eu faço é: como que tudo foi formado? Como que o universo foi formado? E a resposta está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, primeiro ponto, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então ele falou e tudo veio a existir. E um outro texto que eu gostaria de ler também é o que está em Salmos, no capítulo 33, versículo 6, que nos diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Observe também no versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, pela palavra de Deus, o universo inteiro foi formado. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Mas como nós vimos lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, aí nos diz o quê? Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E a fé é o fruto do nosso relacionamento com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, não há como eu ter fé, não há como eu acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas. Para eu ter essa fé, então eu preciso passar tempo com Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Porque somente pela fé nós podemos entender de fato a origem da vida. Ok, agora já sabemos como o universo foi formado. Mas quem esteve ali no ato da criação? Quem participou do ato da criação? Vamos voltar novamente em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, para nós entendermos a resposta. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aqui nós encontramos já duas pessoas no ato da criação. Deus e também o Espírito Santo, porque nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou seja, o Espírito Santo. Agora vamos lá em João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, para nós encontrarmos, então, mais uma pessoa que estava ali presente no ato da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio, o mesmo princípio que é dito lá em Gênesis, no capítulo 1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui também vem dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Cristo Jesus. E o texto então continua dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo também estava ali no processo de criação. Nós encontramos então as três pessoas da divindade: Deus Pai, Jesus Cristo Filho e a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, resumindo para a gente entender, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós vamos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, nós encontramos o seguinte relato: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, aqui nós encontramos a pluralidade da criação, ou seja, façamos o homem à nossa imagem, o que nos mostra que de fato não era apenas uma pessoa, mas mais uma vez está nos referindo aqui ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, as três pessoas da divindade. Uma unidade de três pessoas coeternas. E o que significa coeterno? Aquele que existe com o outro desde sempre. Ok, mas como foi o processo diário da criação? A resposta nos encontramos no capítulo 1 de Gênesis. Eu não irei ler esse capítulo todo aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Eu irei apenas citar aqui o que foi criado em cada dia, colocar aqui embaixo os versos. E a tarefa que eu te dou é, depois desse vídeo, você vai parar, orar e pegar a Bíblia e estudar esse capítulo, o capítulo 1 de Gênesis, de forma detalhada, porque é de grande importância para o nosso conhecimento. Então vamos lá. O que foi criado no primeiro dia? Encontra-se em Gênesis, capítulo 1, dos versos 3 ao verso 5. Ali nos diz que Deus criou a luz, e ele então fez separação do dia e da noite. Até então havia apenas trevas, mas agora ele cria a luz, e agora passa a existir dia e noite. O segundo dia está ali a partir do versículo 6 até o versículo 8, que é quando Deus ele cria o firmamento e faz separação das águas. O que seria esse firmamento? Os céus. Então Deus ele cria o céu e faz separação das águas. O terceiro dia nós encontramos a partir do versículo 9 até o versículo 12, que é o momento então que Deus separou a terra dos mares, e na parte seca então agora a terra, ele cria a vegetação. O quarto dia nós encontramos a partir do versículo 13 até o versículo 19, que é quando Deus ele cria os grandes astros, ele cria o sol, a lua e todas as estrelas. Quando nós vamos para o quinto dia, nós encontramos ali, a partir do versículo 20 até o versículo 23, que é quando Deus ele cria os animais marinhos, os peixes e também as aves. E então nós chegamos no sexto dia, que nós encontramos no versículo 24 a 26 e também no versículo 31. E nesse dia, Deus então ele cria os animais terrestres e também cria o ser humano, ou seja, cria o homem e cria também a mulher. Vamos parar aqui então agora no sexto dia para entendermos melhor como se deu ali a criação do homem e da mulher, e depois então nós vamos para o sétimo dia para finalizar esse relato. Mas antes ainda de analisarmos a criação do ser humano, vale a pena a gente se atentar aqui a algo muito importante que nós encontramos no capítulo 1 de Gênesis. No final de cada dia que Deus ia criando, ele dizia: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim por diante. A tarde sempre vem primeiro, ou seja, a parte escura. Então aqui nós percebemos que o dia ele se inicia na parte escura, porque era sempre houve tarde e manhã, o que é algo bem óbvio. Porque imagina aí o sol por volta ali de meio-dia, ele está lá no meio do céu. E então cada hora que for passando, ele vai baixando. 13 horas, 14 horas, 15 horas, ele vai baixando cada vez mais. Até que chega ali por volta de 18 horas e 30 minutos. O que acontece nesse horário? O sol se coloca por completo, ele se põe, ele vai embora. Se o sol ele se colocou por completo, o que aconteceu com o dia? O dia finalizou. Se o dia está finalizando, está começando um novo dia. E quando que começa o novo dia? Na parte escura. Essa ideia de que o dia começa a partir da meia-noite é algo que não é bíblico. Começou ali a partir da Idade Média. Até então, a humanidade contava o dia de um pôr do sol até o outro pôr do sol, o que é bíblico, como nós acabamos de ver aqui. Até porque não faz sentido nenhum o dia começar a partir de meia-noite. O que acontece exatamente nesse momento para o dia estar se iniciando? Não faz sentido. O dia acaba quando o sol se põe e então começa um novo dia. Ou seja, tarde e manhã. Parte escura primeiro e depois a parte clara. Ok, agora então vamos para a criação do homem. Como se deu a criação do homem? A resposta nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e também versículo 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, primeiro ponto, nós observamos aqui, então, que Deus ele cria tanto o homem como a mulher, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora vamos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos parar aqui nesse verso para entendermos mais detalhadamente o que ele está querendo nos dizer. Aqui nos diz então que Deus criou o homem do pó da terra, do barro. Ali Deus utilizou os principais elementos que se encontram na terra, como por exemplo hidrogênio, carbono, oxigênio, magnésio, potássio, sódio, e então ele fez ali o homem do pó da terra, do barro. Automaticamente nós, seres
seres humanos também temos todos esses elementos no nosso organismo, até porque nós somos criados do pó da terra. Então veja, barro, pó da terra, mais o fôlego de vida que foi soprado por Deus nas narinas do homem, se tornou então uma alma vivente. Observe só, aqui nós entendemos que o homem então na verdade ele não tem uma alma, mas ele é uma alma vivente. A palavra hebraica aqui traduzida para alma significa pessoa, vida, ser vivente. Então essa ideia de que o ser humano tem uma alma dentro dele, que quando ele morre essa alma sai e fica aí vagando por aí, isso não é bíblico. Como eu disse aqui, a palavra hebraica aqui traduzida para alma é a mesma coisa de ser vivente. Então alma vivente e ser vivente é a mesma coisa. Então Deus ele criou o homem e ele passou a ser uma alma vivente. Ok, e como se deu então a criação da mulher? Vamos lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 18, que nos diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Observe também o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O homem foi criado ali do pó da terra, do barro, e a mulher foi criada então da costela de Adão. Essa foi a criação do homem e também da mulher. E o sétimo dia? O que aconteceu nesse dia? Porque nós observamos tudo que Deus criou até o sexto dia. E o sétimo dia? O que aconteceu nesse dia? Vamos lá em Gênesis no capítulo 2, versos de 1 até o versículo 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Diante disso que nós acabamos de ler aqui, fica bem nítido que esse dia de fato é um dia diferente, é um dia especial para Deus. De todos os outros dias que Deus criou, apenas o sétimo dia, o sábado, ele descansou, santificou e abençoou, o que nos mostra que esse dia é de grande importância para Deus. Então veja, o texto diz que Deus descansou nesse dia, e esse descanso de fato foi literal, ele cessou o trabalho que ele veio fazendo durante aqueles 6 dias. Mas a pergunta que eu faço é, Deus se cansa? Óbvio que não, ele é Deus. Então por que ele descansou? Para deixar como exemplo para mim e para você. Ele descansou porque ele sabia que eu e você iríamos precisar de um dia na semana para podermos descansar, para podermos nos desconectar das coisas desse mundo e estar mais perto da presença de Deus. E vai além, ele separou esse dia para que eu e você pudéssemos então desfrutar da oportunidade de nos lembrarmos, de refletir sobre o amor, a misericórdia e a bondade dele. Esse dia é o memorial da criação. Então, uma vez por semana, nós somos lembrados que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o nosso Criador, que Ele é o originador da vida, que Ele tem o controle do universo e o controle também da minha e da sua vida. O sábado, de fato, é um dia maravilhoso. Mas, infelizmente, algumas pessoas hoje chegam a dizer que o sábado é algo apenas judaico, é apenas para os judeus. Mas como nós acabamos de ver aqui no relato bíblico, na palavra de Deus, o sábado foi estabelecido mais de 2 milênios antes do nascimento do primeiro israelita. E além disso, o próprio Jesus declara lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 17, o sábado foi feito por causa do homem. Aqui nós percebemos de maneira clara que o sábado ele é para toda a humanidade e não apenas para os judeus. Enfim, assim como Deus trabalhou ali durante os 6 dias e descansou no sétimo, nós também devemos trabalhar durante os 6 dias, estudar, buscar o nosso sustento e ao sétimo dia, no sábado e não qualquer outro, como domingo, segunda, terça, não, apenas no sábado, parar então para descansar e refletir sobre a bondade e a misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Ok, então aqui nós vemos então todo o processo da criação. Deus ele fez todo o mundo em 6 dias literais e no sétimo dia ele descansou, abençoou e santificou. Após ele então Deus ter criado todas as coisas, ele dá um presente maravilhoso para o primeiro casal, que era Adão e Eva. E que presente é esse? A resposta nós encontramos em Gênesis capítulo 2, no versículo 18. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Toda a criação era perfeita, toda a criação era bela, era algo maravilhoso, que tinha acabado de sair das mãos do Criador. E Deus então faz ali o jardim do Éden, algo ainda mais maravilhoso. Era como se aquele jardim fosse a casa de Adão e Eva. Mas havia uma condição para que eles pudessem viver naquele jardim eternamente. E que condição era essa? A resposta então nós encontramos na continuação do texto, a partir do versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus então fez ali o jardim do Éden, ali existiam centenas e centenas de frutos. Deus então permitiu com que eles comessem de todos aqueles frutos, mas apenas um fruto, apenas uma árvore eles não poderiam comer. E que fruto que era esse? Era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é que tinha algum tipo de veneno naquele fruto ali, mas essa proibição ela tinha como objetivo testar a lealdade do ser humano.
Era um meio para mostrar se de fato eles seriam fiéis ou não a Deus, se eles confiariam ou não em Deus. Então, basicamente, era um teste de lealdade. E a desobediência às orientações de Deus iria acarretar duas consequências. A primeira é que eles iriam então ter que abandonar o jardim, eles iriam deixar o jardim. E a segunda consequência é que eles ficariam então sujeitos à morte. Essas então seriam as duas consequências caso eles viessem desobedecer a Deus. E o resultado disso nós iremos então analisar e encontrar no próximo estudo. Mas agora eu gostaria de convidar você aqui para uma reflexão sobre o estudo de hoje. A Bíblia nos diz que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus criou eu e você. De acordo com a Bíblia, Ele nos moldou. Toda a criação, Deus falou e tudo veio a existir. Mas quando chega no ser humano, Ele molda o ser humano de maneira especial. O que nos mostra que você é especial para Deus. E diante disso, a pergunta que eu te faço é: o que você escolhe hoje? Criação ou evolução? Escolha hoje o seu Criador. Não exclua Ele da sua vida. Ele desenhou você. Observe só o que nos diz no Salmo 139, no versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Observe também o versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, antes mesmo de você chegar a essa vida, Deus já tinha todos os seus dias planejados. Ele tinha planos e planos para a sua vida. Deus já sabia que você estaria aqui hoje vendo esse estudo. É Deus quem nos mantém vivos todos os dias. Deus não apenas criou esse universo e simplesmente abandonou esse universo, mas Deus nos sustenta, é Deus quem nos mantém. Observe só, o nosso coração, por exemplo, bate cerca de 100 mil vezes por dia, 3,5 milhões por ano, e durante toda a nossa vida é em média 3 bilhões de vezes. E nós muitas das vezes nem paramos para refletir sobre isso. O nosso coração está constantemente batendo. Ele bombeia mais de 9 mil litros de sangue por dia. O nosso cérebro contém 86 bilhões de neurônios. É um número que nossa mente não consegue nem imaginar. A cada 3 segundos, 50 mil células morrem no seu corpo. Se Deus não operar um milagre na recomposição celular, você simplesmente apaga. Você consegue perceber? Deus não apenas criou o universo, mas Ele mantém, é Ele que sustenta, é Ele que faz o sol nascer todos os dias, é Ele que traz a chuva, é Ele que nos dá força todos os dias para viver, para trabalhar e para estudar, é Ele que mantém todo o nosso organismo funcionando. E aqui eu citei pouquíssimas coisas do que de fato acontece dentro do corpo humano, sem contar todos os outros animais, sem contar toda a natureza que Ele mantém e sustenta diariamente. Saber que Deus criou todo o universo traz sentido à minha vida, traz propósito para a minha existência, porque assim eu sei de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Se eu sou simplesmente fruto da evolução, então minha vida não tem sentido, minha vida não tem propósito, porque eu sou simplesmente fruto do mero acaso. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei para onde eu vou e eu nem sei exatamente de onde realmente eu vim. Eu sei que há um Deus Criador que controla todo o universo, que controla a minha vida, que tem tudo em suas mãos. Então, se você também crê nesse Deus tão maravilhoso, deixe aqui nos comentários e coloque então uma frase: eu sei que há um Deus Criador que controla todo o universo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha com outras pessoas para juntos pregarmos o Evangelho. Se inscreva no canal e também me siga lá no meu Instagram. Eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder. E nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.